A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 10, 11, 12, 13, que diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado, glorificado, testemunhado é o nosso Deus hoje para todos sempre, amém. Meu irmão, minha irmã, o Senhor vai voltar, é certo a sua vinda. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e voltar atrás. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja preparada, uma igreja separada, uma igreja purificada, a sua noiva para as bodas do Cordeiro, para o casamento tão esperado do noivo com a sua noiva. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos a noiva do Senhor, mas nós temos que ser uma noiva prudente, nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas, nós temos que ter reservas, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar em constante oração, sempre na presença do Senhor. Não vamos ser como as nécias, como as loucas, que vão se desviando dos caminhos do Senhor, seguindo as concupiscências da carne, os desejos, deleites do mundo, se afastando da presença do Senhor. Vamos sempre suplicar ao nosso Deus em oração, pedir que Ele venha nos fortalecer. Podemos até assim enfraquecer, podemos até mesmo muitas vezes por causa das constantes lutas nos sentirmos fracos, mas jamais voltar atrás, jamais retroceder, jamais murmurar, jamais blasfemar, porque o nosso Deus é a nossa fortaleza. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, meu irmão, minha irmã, aí é que nós estamos fortes, porque nós não estamos confiando na nossa carne, nós não estamos confiando nos nossos bens, na nossa sabedoria, naquilo que nós temos que é palpável. Nós confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós o recebemos, quando nós o confessamos como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, nós entregamos tudo a Ele e esperamos nele em constante oração, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, clamando e esperando com paciência, porque em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de chorar, mas também tem o tempo de sorrir. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem o tempo, sim, meu irmão, minha irmã, de acabar o deserto, de acabar a escassez, de acabar a miséria, de acabar a dor, de acabar o sofrimento, as perseguições, as calúnias. Tem um tempo para tudo e há um tempo também a se cumprir, que é o tempo da vinda do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus vem nos buscar. É certo, meu irmão, minha irmã, se você estiver esperando, continue esperando no caminho do Senhor. Não olha para um lado nem para outro, nem jamais se desvia, porque é certo a vinda do nosso Senhor para nos buscar. Em tudo se cumpriu a palavra do Senhor e é claro também que vai se cumprir o tempo do nosso Senhor vir como Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Antes ele veio como meigo, como humilde, como homem, nascendo numa família, mostrando a importância da família, a importância da obediência, a importância da humildade, a importância da simplicidade. Ele se fez homem, por isso que diz que é o filho do homem, porque aqui ele se fez homem, ele foi o filho de José, o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Aqui ele passou nessa vida terrena também como homem, ele viveu como homem, ele viveu no meio dos homens, ele fez o que os homens também faziam aqui na terra, aprendeu com o seu pai uma profissão, foi obediente ao seu pai aqui na terra, à sua mãe, para nos dar exemplo em tudo.
Tanto ele obedeceu o seu pai terreno, como ele obedeceu o seu pai celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso. Sempre o Senhor nos dando exemplo ao seguir, ao imitar, porque ele é o nosso maior exemplo, é a ele que nós devemos seguir, é a ele que nós devemos buscar, é nele que nós devemos nos inspirar, é a ele que nós devemos imitar. Se você, meu irmão, minha irmã, por alguma ocasião, você se entristeceu com alguém, aconteceu alguma coisa, você saiu do caminho do Senhor, da presença do Senhor, da casa do Senhor, eu te aconselho, não olhe para os homens são falhos. A própria palavra do Senhor diz, maldito é o homem que confia no outro homem, porque a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança está no nosso Deus Todo-Poderoso. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, se você serve a Deus, se você busca a Deus, jamais você vai sair da presença dele, porque nada ele fez que venha nos entristecer. Ele só mostrou cada vez mais o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele, o favor dele. Os homens podem ter errado, mas o nosso Deus nunca errou. Não há culpa nele, não há condenação, não há pecado. Ele veio por causa de mim e de você. Ele veio para remir a mim e a você. Ele veio para resgatar a mim e a você. Nós devemos sim ser gratos ao nosso Deus. Nós devemos adorar o nosso Deus. Nós devemos glorificar o nosso Deus. Nós temos sim um grande preço, nós temos algo a tratar com o nosso Deus, uma grande dívida com o nosso Senhor, de gratidão por tudo que Ele fez. Se eu e você estamos respirando, agradeçamos ao nosso Deus. Há motivo sim de sobra para ser gratos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso não olha só para a dificuldade, para a adversidade, olha para o tamanho do teu Deus. Não mostra o tamanho do teu gigante, mas mostra esse gigante, o tamanho do teu Deus que é poderoso para derrotar esse gigante. E o nosso Deus Todo-Poderoso, esse sim, ele faz coisas extraordinárias. Ele sim é capaz sim de ressuscitar morto até depois de 4 dias, que já está em estado de decomposição, que já está assim, já não está mais cheirando tão bom. O nosso Deus, ele é fiel, ele nos perdoa. Nós andamos por caminhos errados, fizemos coisas que não agradou o nosso Deus, chegou com um cheiro ruim às narinas do nosso Deus, mas quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão sinceramente, verdadeiramente, o nosso Deus nos perdoa, porque o amor dele é sem medidas, o amor dele não tem tamanho, o amor dele é imenso por mim e por você, porque ele quer que os filhos dele se salvem. Ele não quer ver nenhum dos filhos dele indo ao Hades, ao inferno. Ele quer todos no paraíso, porque foi esse paraíso que ele preparou para nós. O inferno é para o inimigo e para os seus que não quiseram o que o Senhor preparou para eles. Eles estavam no céu, eles eram anjos de luz do Senhor. O Senhor os criou para estarem lá, colocou numa posição elevada, mas o inimigo, ele quis ser mais do que o nosso Deus. Ele nem quis tomar o lugar de Deus, ele quis ser maior do que Deus. Ele disse que o trono dele estaria acima do trono do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, que coisa terrível. Como pode a criatura querer ser maior do que o Criador? Eu e você jamais podemos brincar com as coisas de Deus. Se você anda falando contra Deus, contra o povo de Deus, tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã, porque o nosso Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça, ele também é fogo consumidor, ele dá tempo para o arrependimento, mas chega um tempo, meu irmão, minha irmã, que é o tempo do juízo, e nesse tempo do juízo é você e Deus. Por isso o Senhor ainda não voltou. Ele está dando tempo para você se arrepender. Ele quer você no paraíso. Ele quer a tua alma salva. Ele quer que aqui você venha glorificar Ele em tudo. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. A tua vida é para servir ao Senhor. Ele quer te colocar para se assentar entre os príncipes. Ele quer te dar vestes novas, limpas. Quer te dar um nome novo. Ele quer te fazer um homem e uma mulher honrada na sociedade. Por isso, não perde mais tempo. Sai do que você está fazendo, do meio que você está vivendo, das atividades que você está fazendo.
para seguir e servir a esse Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz assim, porque e fechou-se a porta. Depois que a porta se fechar, meu irmão, minha irmã, não tem mais como abrir. Porque você lembra na época do dilúvio, o Senhor disse a Noé que ele fizesse uma arca, que ele falasse para as pessoas que ia acontecer o dilúvio, que eles se arrependessem, que eles se voltassem para o Senhor, mas eles foi ficar fazendo chacota de Noé, eles foi tirando brincadeira com Noé, insultando com Noé, mas chegou o grande dia, meu irmão, minha irmã, que Deus mandou Noé entrar na arca junto com os animais e a família de Noé também. E quem foi que fechou a porta, Luzimar? Foi Noé? Não. Quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus, porque só Ele fecha, só Ele abre, só Ele tem o poder. Mas teve livramento para a família de Noé, porque Noé obedeceu, porque Noé ouviu a voz do Senhor. Tem livramento também para mim e para a tua família, se nós ouvirmos e obedecermos a voz do nosso Senhor. O Senhor chama, o Senhor orienta, o Senhor estrutura, o Senhor capacita. É Ele quem faz tudo. Nós só temos que obedecer, nós só temos que andar no caminho do Senhor, na sinceridade, na verdade, porque as coisas extraordinárias, as coisas impossíveis, quem vai fazer é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não vamos ser como essas nécias que não vigiaram e foram comprar azeite, mas quando voltaram, a porta estava fechada. E olha aqui, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, aleluia. Não seja como essas nécias, seja como as prudentes. Esteja na presença do Senhor, esteja na casa do Senhor, esteja debaixo da proteção do Senhor, esteja no esconderijo do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Eu e você não sabemos, e a palavra diz vigie. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos, nós temos que estar perseverantes em oração, sujeitos ao nosso Deus, para que o inimigo venha bater em retirada. É em oração, é em comunhão, é em intimidade com o nosso Deus que nós seremos vitoriosos. Jesus vem nos buscar. É certa a vinda do Senhor, por isso o Senhor está nos alertando, direcionando, porque Ele quer que eu e você estejamos juntos aonde Ele está, porque quando Jesus vier, nós não vamos ficar, a porta não vai se fechar para nós, mas nós iremos para a glória junto com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, no nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.